Bom dia, gente. Hoje aqui com alguns problemas técnicos, que o Zoom está querendo ajudar muito, o computador também, a gente vai ter a nossa aula aqui gravada, né? Então, você vai poder assistir depois aí no Zoom, no Moodle, tá? Eu vou desligar o vídeo, porque ele está com bastante delay aqui hoje, tá? Para não ter problema de ficar travando aqui. Então, só vou desligar o vídeo para a gente poder conversar. Bem, gente, a ideia é a seguinte: hoje a gente vai trabalhar erro e tolerância no levantamento planimétrico, no caso, relacionado à poligonação. A gente vai entender as duas relações de tolerância, né? A gente tem a tolerância angular e tem a tolerância linear dos levantamentos. Bem, quando a gente está lá nos processos de levantamento da poligonação, no quarto passo, a gente calcula o que nós chamamos de erro angular, lembra? Existia um erro angular a ser calculado, né? A gente dava o nome dele de E-ang. A gente já colocou isso lá na nossa aula passada, né? Nesse quarto passo da poligonação, após a gente calcular o erro angular, a gente pode calcular o que nós chamamos de tolerância angular, que é ver o quanto que eu posso errar naquele levantamento específico, né? A tolerância angular, então, ela tem uma fórmula que a gente aplica sobre o levantamento para saber aí se o nosso levantamento está sobre um valor de tolerância ok. Bem, então, a gente colocou uma frase aqui, né? Este erro terá que ser menor, o erro, né, angular terá que ser menor que a tolerância angular, que pode ser entendido como o erro angular máximo aceitado nas medições. Para fazer esse erro, a gente pode seguir essa fórmula aqui, onde m, aqui é a raiz de m, né? Raiz quadrada de m, que é m elevado a meio. M é o número de ângulos medidos, então são um levantamento com 4 ângulos, vai ser 4, por exemplo. E P é a precisão nominal do equipamento. Para você ter uma noção, a estação que a gente está utilizando aqui, a precisão dela, a precisão nominal do nosso equipamento, daqui da Uniso, né? Da Goin, vai estar aí na faixa de 0 graus, 0 minutos e 2 segundos de erro nominal, mais ou menos, né? A estação vai errar mais ou menos essa relação, 2 segundos de erro. Então, por exemplo, se eu fosse usar pela nossa estação, a gente teria que colocar aqui esse valor, né? 0 graus, 0 minutos e 2 segundos. Existe uma outra formulação que a gente já viu em aula, né? Que é quando a gente tem as classes de poligonais. A gente vai usar essa referência aqui para fazer o exercício. Mas seria o seguinte: a tolerância angular nesse caso vai ser o número vai depender aqui das classes da poligonal e o número de vértices da poligonal. Qual a diferença, né? Aqui, dependendo do órgão onde você está levando o produto topográfico, ele vai te pedir uma tolerância de poligonal que está enquadrada sobre a norma. Então, por exemplo, existem levantamentos que a gente tem tolerância de 1P, que é o primeiro nível aí de classe de tolerância. Tem o 2P, 3P, 4P e 5P. O que quer dizer isso? Quanto maior for o valor aqui, quanto mais eu olhar para cá nesse sentido, maior vai ser a precisão, né? Então, maior será a precisão do levantamento. Toda vez que eu tenho maior precisão, quer dizer que o meu erro ter que ser bem pequenininho, para que ela possa caber dentro dessa classe de levantamento, né? Então, a tolerância angular, ele é um produto que a gente vai calcular, onde eu vou ter B, que significa as classes, vezes a raiz de N, que é o número de vértices da minha poligonal. É claro que, né, a gente pode usar aí diferentes classes de tolerância para fazer o nosso levantamento. A ideia do nosso exercício é observar qual classe pertence o levantamento. Fora a tolerância angular, existe a tolerância linear. Aí está relacionado com o oitavo passo. A tolerância linear é aquele erro de x, né? O EX
o EX e o EY, que a gente calcula lá no oitavo passo. Então, você vai calcular dois valores de erro, né? O erro do valor de x, o erro do valor de y, para poder calcular o erro linear. Qual que é a ideia, né? É necessário verificar se esse erro está abaixo da tolerância permitida linearmente, né? Normalmente é dado por uma forma de escala, como, por exemplo, aqui eu tenho escala para 1 para 1000, né? O significado disso aqui, uma poligonal com 1000 metros, o erro aceitável seria de 1 metro. Quer dizer que a cada 1 metro, a cada 1000 metros eu posso errar 1 metro. Esse é o erro aceitável. O que significa essas fórmulas aqui? Deixa eu colocar para cá, para vocês entenderem um pouquinho melhor, fazer um desenho. Se você reparar, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Só para você entender uma lógica aqui, eu vou fazer um desenho. A lógica é a seguinte. Esse erro, se você perceber, lembra do Pitágoras? Se você perceber aqui, ó, eu tenho erro de x e erro de y. É como se eu tivesse aqui assim, ó, eu andei um erro para x e eu vou andar também um erro para y. Essa reta aqui, tanto do eixo do x como do eixo do y, representa os erros, né? Esse comprimento de reta. Então, você teria aqui ó, o erro de x, nesse canto aqui do gráfico. No outro canto, eu teria o erro de y. Então, eu teria aqui, por exemplo, o erro de y. Qual que é a ideia, né? Vou ter um triângulo aqui, e aí você aprendeu lá na física que a gente pode calcular um vetor aqui, né? Esse vetor aqui calculado, tanto para x como para y, ele representa o erro. Esse vetor é o que nós chamamos de EP, que é esse erro aí do levantamento mesmo, né? Então, você tem aqui o erro linear, que é um erro de x com um erro de y. Então, isso daqui, na verdade, essa fórmula, é uma fórmula do Pitágoras, né? Você tem aí uma relação de Pitágoras, onde o erro vai ser a raiz do erro do x ao quadrado mais o erro do y ao quadrado. Quando a gente calcula esse erro, eu posso entender ele de forma em escala. Como é que eu faço isso, né? Para entender ele de forma em escala, eu preciso fazer essa formulação aqui, ó, onde basicamente aqui eu tenho uma raiva quando isso acontece nesse aplicativo. Só vou pausar e já volto. Beleza, voltou. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, eu vou calcular esse valor, que seria 1 sobre z, e esse z, ele é dado por essa fórmula, aonde esse somatório de d é o perímetro da poligonal, quer dizer que é o somatório de todas as distâncias da poligonal, dividido pelo próprio erro de EP, tá? É uma formulação aí, que é esse EPzinho aqui. Aí eu vou pegar isso e dividir por 1, e aí eu vou ter o meu erro em escala. Para fazer um exemplo, né, eu tenho aqui a somatória, tenho aqui os erros e tenho aqui a tolerância. Vamos pegar as fórmulas aqui para vocês enxergarem melhor aí na hora de realizar o cálculo. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Então, eu tenho aqui a formulatória do meu erro, a fórmula para achar aqui a relação de escala. De novo, cagado. Espera aí, só um minuto. Aqui travou. Aqui. Bem, a gente vai utilizar, então, essas equações aí para fazer o cálculo. Qual que é a primeira ideia? A gente calcular o erro, né? Então, só para você ter uma noção aqui, vou pegar a calculadora, o erro vai ser o seguinte, ó, vai ser esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Então, só deixa eu dar um refresh aqui para você poder ver a calculadora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 0,085 vezes 0,085, vou achar esse valor ao quadrado, fazer ele direto aqui, ó, abre parênteses, 0,085 ao quadrado, mais menos 0,094 ao quadrado. E vou achar aí essa relação de erro, tá? Aqui ele não está conseguindo pegar, mas eu vou extrair a raiz, fazer direto.
Essa calculadora aqui é nova. 0.085. Fazer direto 0.085 vezes 0.085. Fecha parênteses. Mas, como é ao quadrado, eu vou ignorar o sinal. 0.94, a gente sabe que o valor ao quadrado ele fica positivo, né? 0.0494. E acha o valor, ó. Eu vou extrair a raiz dessa resposta. Então, esse vai ser o meu erro. É raiz da resposta. Pronto. Esse daqui, vou guardar esse valor aí para a gente ter ele guardadinho, bonitinho, né? Nosso EP, nesse caso, ó, EP, ele é igual a 0,126732. 0.126732. Esse é o nosso erro aí linear. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o Z. O Z vai ser a somatória dos lados, né? Que ele já deu aqui, dividido por esse erro. Então, vou pegar lá a somatória dos lados com 467,434 dividido por 0,126732. Pronto, ele achou um valor aí. 11.579,03. Então, o meu Z, né, só para deixar aqui para vocês, deu 11.000. Opa. 11.000. Aqui, vírgula é ponto, e ponto é vírgula, tá, gente? Então, 579,032. 0,32. Esse é o meu Z. E aí eu ponho a minha formulação. Se eu colocar minha formulação, vou saber que o EP em escala, deixa ele grandão para vocês enxergarem. Meu EP em escala vai ser a seguinte relação. Vai ser 1 dividido pelo valor do Z, que deu 11.579,032. Qual que é a ideia? Ó? Aqui, preste atenção. A minha tolerância, nesse caso, ela foi dada em forma de escala, e a tolerância foi dita que era uma escala também, né? Vou copiar aqui só para usar essa relaçãozinha. Aproveitar as linhas. Se você reparar, ó, eu tenho aqui a minha tolerância, e essa tolerância, ela está na casa de 1 para 10.000. 10,3,00. Está 1 para 10.000. Aí a pergunta é, quem é maior, a tolerância ou o erro? Se você fizer essa conta, você vai descobrir que o erro dá um valor menor do que a tolerância. Então, a tolerância, o valor da tolerância é maior que o valor do erro, nesse caso aqui. Tolerância maior. Quer dizer que o meu erro é menor. Então, está dentro da tolerância. Uma escala de 1 para 10.000. Esse levantamento aqui, esse exemplo, só para a gente entender os cálculos, né? Esse levantamento exemplar aqui, ele está dando um erro menor. Professor, como é que eu entendo isso? Eu entendo isso assim, ó. 1 dividido por 11.579,032. Provavelmente ele vai dar um 10 a quinta aqui, né? Isso daqui é 0,0008, né? Isso aqui é 0,001, né, no caso. Faz aí na sua calculadora que você vai enxergar melhor. Dividido por 1, 2, 3, 4. Então, só para mostrar aqui, ó, isso é 1, 10 a quarta, né? Então, seria 0,123,4. Caso 1, né? 10 a quarta. Esse é o valor aqui. Agora, esse cara aqui, ó, é 1 dividido por 11.579. 0,32. Isso daqui vai dar 8, 10 a quinta. Então, se a gente for colocar aqui de forma, seria 1, 2, 3, 4, 8. Então, você tem aí 8, 10 a quinta. Então, se você reparar, ó,
esse número, ele é maior do que esse número, porque ele tem mais casas depois da vírgula do zero. Então, que nesse caso, tá ok a minha relação aqui de tolerância. Beleza? Conseguem entender essa brincadeira em relação às tolerâncias? Então, tá bom. Continuando aqui, a gente pode olhar também a tolerância de forma como a gente já viu numa aula relacionado aos valores da norma, né? Então, aqui, por exemplo, a tolerância, ela também vai dar uma distância, um coeficiente pelo comprimento do perímetro medido que você está querendo corrigir. Então, aqui no caso, por exemplo, eu tenho aqui algumas classes de poligonal para linear, e eu vou ter aqui um L que eu vou ter que calcular em quilômetro. Esse L em quilômetro, ele está mostrando o seguinte. Eu estou olhando aqui o perímetro medido. É o perímetro que eu fiz o levantamento de fato, sabe? É os que a estação mediu, e não o perímetro total do levantamento. Então, por exemplo, ó, pegar um exemplo aqui. No nosso erro do exercício resolvido, deu um erro de 3 segundos. Se a gente usar a norma, a gente vai entender o seguinte, que a tolerância desse levantamento, ele pode ser calculado aí para diferentes classes. Se eu quiser calcular para a primeira classe, ó, eu vou fazer 0 graus, 0 minutos e 6 segundos, vezes, aí vai ser isso a raiz de n. Naquele caso, eu tenho 4 ângulos que eu medi, né? Então, seria a raiz de 4. Então, raiz de 4. Eu vou desenhar a raiz ali. Então, você tem aqui a raiz de 4. Bem, eu vou fazer essa conta aí. Então, se eu fizer aqui, ó, 0 graus, 0 minutos e 6 segundos, vezes a raiz de 4, ele vai dar um número, ó, 0 graus, 0 minutos e 12 segundos. Esse daí é o erro para a primeira classe, né? Eu tenho aí 4 ângulos que eu vou corrigir, que eu corrigi, e a tolerância aqui deu 0 graus, 0 minutos e 12 segundos. Então, só para você ter uma noção aqui, eu tenho que a tolerância desse levantamento, a tolerância a primeira classe para esse levantamento foi de 12 segundos. Então, foi 0 graus, 0 minutos e 12 segundos. Aí, repare, ó, 12 segundos é maior que 3 segundos? Sim. Então, esse levantamento do exercício corrigido, ele está em qual classe? Ele está na primeira classe. Pelo fato de ele já estar na primeira classe, então ele já está na classe de maior precisão, né? Então, essas outras classes, ele também vai estar adequado a ela. Se esse erro aqui fosse maior, vamos dizer que o erro aqui fosse maior que 12 segundos. Se fosse um erro de 13 segundos, o que eu teria que fazer? A tolerância pede 12 e o erro foi 3. 13, né? Se fosse 13 segundos. A tolerância é 12 e o erro foi 13 segundos, eu teria que refazer o levantamento já. Eu nem ia ficar perdendo tempo de fazer o levantamento, a correção de erro linear, porque eu já errei angularmente. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, vou desenhar uma poligonal aqui. É isso aqui, ó. Eu estou fazendo a poligonal, por exemplo, terminando de fazer a poligonal. E aí, na hora que eu vou fechar aqui, ó, ela não fecha. Ela vai ficar com... De vez dela, na hora que eu bato o levantamento e bater em cima da linha, ela não vai bater. Ela vai deixar aqui um aberto. Esse aberto, essa diferença aqui, ó, entre os dois pontos, essa diferença que você vai encontrar na poligonal, é o seu erro. Aqui, eu tenho tanto erro, podemos dizer aqui que eu tenho tanto erro linear como o erro angular representado, tá? Então, isso daqui é o nosso erro do levantamento. Então, você pode fazer todo o levantamento e errar aqui um cantinho da sua poligonal, e aí você vai ter que refazer as contas. Bem, para esse caso aqui, a nossa tolerância está ok. E se fosse o erro nominal do equipamento, né?
Em relação ao erro nominal, aí já muda um pouco a conversa, porque aí, de vez de ser 6 segundos, é 2 segundos. Né? Então, só para constar aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, fazer a conta. Ó. Seria 0 graus, 0 minutos e 2 segundos, vezes a raiz de 4. Isso vai dar 4 segundos, o erro, né? Em relação a, ao nominal. Vou colocar aqui do lado só para você ter esse valor. Então, se eu fizesse aqui o levantamento com essa fórmula aqui, deixa eu mostrar para você, tá? Se você perder. Se eu utilizar essa formulação, o que vai acontecer com o meu erro? A tolerância nominal, vou chamar, tá? Que seria a tolerância em relação à estação. Isso daqui seria 0 graus, 0 minutos e 2 segundos vezes a raiz de 4. Da mesma forma que eu estava fazendo lá nesse caso aqui. Deixa eu só copiar a raiz aqui, para você ter aqui a expressão. Então, aqui é a raiz de 4. Pegando essa relação, o que eu vou encontrar? Que a tolerância nominal, que seria relacionado com o equipamento, vai dar 2 segundos vezes 2, né, que é a raiz de 4. Então, seria 0 graus, 0 minutos e 4 segundos. Repara o seguinte, ó, o erro nominal da tolerância nominal, que é do equipamento, que você poderia errar relacionado ao equipamento, também é maior do que o próprio erro angular. Então, em relação à tolerância nominal, ele também está ok. Aqui, em relação à tolerância da norma, tá? Então, esse erro de 1P, que é da primeira classe, está relacionado com a norma. É esse tipo de tolerância que eu vou ficar calcular no exercício, não a nominal, tá bom? Porque isso varia de equipamento para equipamento. Aqui não, aqui é pela norma, né? Então, de certa forma, você tem sempre uma fonte de cálculo independente do equipamento. Bem, é claro que nominal a tolerância é sempre menor, né? Porque o equipamento, a tendência é que eles fiquem mais precisos ao longo que a gente vai evoluindo de equipamento. Mas você tem aí, e é possível fazer esse cálculo. Bem, em relação ao erro linear, eu coloquei 2 valores aqui para a gente fazer o cálculo. Então, eu tenho lá o erro de x e o erro de y. E vou jogar isso na fórmula. Eu esqueci de colocar aqui, eu vou pegar a somatória do P0 lá para a gente fazer a conta. Só um minutinho, vou ir lá pegar e já volto. Então, voltando aqui, gente, coloquei aqui o P0, que é o nosso L da fórmula, tá? Só que ele tem que estar em quilômetro. Então, aqui, qual que é a ideia? Ó? Eu pegar a classe por esse comprimento aí do P0. É mais simples fazer esse cálculo, né? Então, a tolerância aqui linear, então a tolerância para a primeira classe, o que ela seria? Ela seria o coeficiente 0,1 vezes a raiz, né, desse valor aqui em quilômetro. Isso aqui está em metro, né? Então, em quilômetro isso é 0,655703. Esse é o valor em quilômetro agora, né? Dividido aqui por 1000, você vai ter o valor em quilômetro. Bem, é a raiz, né? Então, esse valor aqui, a raiz. Então, vou fazer a raiz desse valor. Para fazer a conta, vamos pegar aqui a calculadora. Então, você vai ter 0,1 pela raiz de 0,65557.703. Olha lá, você pode errar aqui 0,0809. Né? Então, deixa eu fazer aqui ao contrário, que eu estou encanado aqui com essa conta. Vou fazer raiz de 0,655703. Tem esse valor. Vezes 0,1. Aí aqui ele está dando um valor em, você pode errar aqui no caso 8 centímetros, por exemplo, né? Então aqui ele está falando o seguinte, que a tolerância para a primeira classe vai ser 0,0809. 09. Isso daqui, é claro que aqui você tem que lembrar de converter isso para quilômetro.
Para a segunda classe, você vai usar 0,3. Para a terceira classe, você vai usar 0,2, assim por diante. Bem, isso daqui é o coeficiente, né? Isso aqui é a relação da tolerância. O que a gente tem que fazer agora é calcular o erro, né? O erro ele vai sair da raiz quadrada daquele Pitágoras entre essas duas relações. Então, se eu pegar aqui, vai ser 0, opa, deixa eu abrir parênteses aqui, 0,650693380 vezes ele mesmo, né? 0,650693380 mais, abre o parênteses de novo aí, 0,050943431 vezes 0. Tô fazendo diretão, tá? Eu não gosto de usar quadrado aqui. 0,943431. 50, 94, 34. Vamos um erro aqui. Não. 50, 0, 50, 94, 34, 31. Tá certo. Bem, eu tenho aí esse valor, que seria a somatória do quadrado dos dois valores, e aí eu vou fazer a raiz da resposta. O erro ó, deu 0,65, né? Então, repare o seguinte aqui, nesse caso, o erro linear, ou EP, que a gente está chamando, deu 0,6526. 0,6526. Esse é o erro. Então, esse daqui é o erro linear, né? Então, você tem que comparar agora o erro linear com a tolerância. Então, por exemplo, esse erro linear aqui com a tolerância deu 0,08. O erro deu 0,65, quer dizer, para a primeira classe já não bate esse erro linear. Então, se eu estivesse fazendo um levantamento que necessita estar na primeira classe, você não ia ter aí um valor correto, né? Então, tolerância para a segunda classe. Opa, vamos pensar que tolerância para a segunda classe. Então, eu teria 0,3 vezes, novamente, a raiz aí desses valores, né? De 0,655703. Vou fazer a raiz de novo desse valor. Então, aqui a raiz quadrada desse valor. Vamos fazer essa conta para ver quanto que vai dar. Então, a tolerância da segunda classe. Fazendo a conta, seria a raiz, né, de 0,655703, raiz disso, vezes 0,3. Ó, deu 0,2429. Vou fazer de novo, ó. É a raiz de 0,655703. Então, igual isso vezes 0,3. Ó, deu 24,29. Então, deu 0,2429. Repara, ó, o erro é 0,65. Então, também não está na segunda classe. Vamos fazer para a terceira classe. Né? Onde que essa poligonal vai estar caindo? Para a terceira classe, é 0,42 vezes a raiz de 0,655703. Então, ó, deixa eu fazer uma raiz aqui, para ficar bonitinho. A raiz desse valor. Deixa eu devia ter feito isso já antes. Depois eu faço. Vou fazer a raiz desse valor. Então, de novo. Raiz de 0,655703. Então, igual vezes 0,42. E aí eu vou ter o valor. 0,3400. Então, você está percebendo que o valor vai aumentando? A tolerância para a terceira classe é de 0,3400. Repara, gente.
Esse levantamento está numa classe que, se você parar para perceber, é uma classe bem alta, né? Quer dizer, tem muito erro aqui. De antemão, a gente já pode falar isso. Então, o erro está muito longe, não, 0,65, né? Até a terceira classe. Mas vamos continuar. Quarta classe, tolerância para a quarta classe. Então, seria 0,56 vezes a raiz de 0,655703. Novamente aqui, raiz quadrada desse valor. E aí a gente faz a conta. Então, tolerância para a quarta classe. Repara que está aumentando. Então, é a raiz de 0,655703. Isso vezes 0,56. Deu 0,4534. 0,4534. Repara, o erro ainda é maior, né, do que a classe. Ou seja, provavelmente, esse levantamento aí vai estar na última classe de tolerância. Isso pode acontecer, professor? Pode, porque esse levantamento aqui é levantamento que eu peguei de aluno, que a gente fez em sala. Então, às vezes isso acontece mesmo. 2,2, 0, vezes a raiz, 0,655703. Vamos fazer a conta aqui. Como a raiz quadrada fica bonitinho. E vamos fazer a conta agora para a tolerância na quinta classe, que é de maior tolerância. Essas outras duas classes, elas estão relacionadas com uma outra observação da norma. Então, a gente vai chegar até a quinta classe. Na quinta classe, então, seria a raiz de 0,655703. Dá um valor vezes 2,2. Deu 1,7814. 1,7814. Agora, se você reparar, o erro está menor do que a tolerância dessa classe. Então, para o exercício que a gente tem na apostila lá, corrigido, o nosso levantamento ele está na última classe de levantamento. Então, é um levantamento comum, né? Eu tenho uma classe de precisão aqui, que caiu nessa classe aqui, ó, classe 5. Então, nosso levantamento aqui, está na quinta classe da norma. Professor, o que quer dizer isso? Dependendo do tipo de produto que você vai ter, o produto que você está gerando aqui está numa classe da quinta categoria aí, da quinta classe. Não quer dizer que não tenha precisão, mas a precisão, se você ver aqui, está na casa do metro, né? Você tem aí 1,78, né? Então, assim, você está com um erro bem grande. Tá? Então, assim, perceba o seguinte, a primeira classe, o erro está na casa do decímetro. A segunda já está na casa do... Desculpa, está na casa do centímetro, né? A segunda está na casa do decímetro, assim por diante, até chegar na casa do metro. Então, assim, dependendo do tipo de poligonal, você tem um erro aí muito grande, né? Se for um erro comum, não precisa de uma questão muito... O que você está fazendo não tem uma necessidade, um erro muito alto, então beleza. Agora, perceba, o cara chegou na quinta classe do levantamento, né? Então, eu coloquei aqui, eu coloquei aqui em relação ao da apostila. Deixa eu aproveitar aqui os valores para utilizar aqui. Então, aqui seria, por exemplo, agora esse somatório, né? Só para você entender, esse PO aqui, agora é esse somatório, tá? Bem, qual que é a ideia? Primeiro achar o EP, né? O EP a gente já calculou ele aqui. Cadê o meu EP? O EP está aqui, ó. Também já está calculado. E aí agora a gente pode fazer esse valor aqui em relação à escala. Interessante que eu posso ver também qual escala que esse levantamento está. Então, por exemplo, seria 6, 5, 5. Aqui pode deixar em metros, tá?
ponto 703 dividido pelo erro, que está na mesma unidade, né? 26. Ó, isso deu 1004. Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Para você entender. Deixa eu copiar aqui, para ficar bonitinho. O que ele está querendo dizer com essa relação aqui? Deixa eu pôr aqui para cima, eu quero jogar aqui para baixo. Eu estava escrevendo ali. Vou colocar aqui assim, para você ter as equações, tá? Então, só para você entender, ó. Vamos pensar que você está fazendo um levantamento com 1000 metros. O seu erro, segundo a norma, ó, deu 1475,48. 1004,7548. Isso daqui, ó, para 1000 é 0,01. Então, se a tolerância do seu levantamento fosse 1 para 1000, se fosse 1 para 1000 o seu levantamento, ó, esse levantamento agora está diferente, né? Tem que pensar o que aconteceu. Vamos fazer essa conta aqui, só para você ver, ó. Se fizer essa conta, vai dar 1 dividido por 1004,7548. Ó, isso deu 10 a quarta, né? 9. Então, essa conta aqui vai dar 10 a quarta, 9. Agora perceba, ó, esse erro, ele está menor do que a tolerância para um levantamento numa escala de 1 para 1000. Então, se parar para pensar, ó, esse cara aqui, ó, em relação à tolerância de uma escala, tá ok, porque o erro é menor do que o erro da tolerância, levando em consideração aí, né, uma outra forma de calcular a tolerância. Ou seja, tá ok, ó, em relação aqui, tá ok. A diferença é que se eu for mais preciso, eu vou encontrar que ele está na quinta classe, mas em relação à tolerância, tá tranquilo. A maioria dos nossos levantamentos vai estar numa escala de 1 para 1000, 1 para 2000, mais ou menos, tá? Se fosse para 2000, aí o valor aqui provavelmente ele ainda é menor, né? Porque a tolerância de 0,02, né? O problema é que se esse levantamento aqui fosse para 10.000, aí esse valor aqui de baixo seria assim, ó, para 001. 001 é maior que 009, né? Então, assim, você tem aí um valor que a tolerância está maior do que o permitido, né? Então, desculpa, esse valor é maior do que a tolerância. Então, aí você não teria isso. Mas, se eu tivesse um levantamento para 1000, então tá ok. Se fosse uma escala 1 para 1000. Tá? A escala do projeto, por exemplo. Então, dentro do meu projeto, dentro de uma escala 1 para 1000, meu erro está ok. Dentro daquele levantamento da distância para 1000 metros de poligonal. Então, está dentro de uma tolerância ok. Então, esse levantamento aqui tá joinha. Quer dizer que você pode levar ele como relação, tá bom? Então, gente, essa daqui é uma relação aí para a gente entender um pouquinho de tolerância dentro do levantamento das poligonais, tá? Eu vou deixar gravado isso daqui para você assistir depois, tá? Eu vou parar aqui a gravação. E aí, qual que é a ideia? A ideia agora é que você faça o exercício 2, tá? Da apostila, e é o exercício de poligonação, que é o exercício da apostila. O que você vai fazer? Nesse exercício 2, você vai fazer o cálculo. Vai fazer o cálculo. Eu já coloquei isso lá no código, mas seria o cálculo das coordenadas que precisa calcular para P2 e P3. Esse é um ponto que você tem que realizar aí. Então, o cálculo das coordenadas, você vai fazer isso daqui. E depois você vai fazer o cálculo das tolerâncias.
tolerância, tanto angular como linear. Beleza? Para fazer o cálculo das tolerâncias, eu quero que vocês façam segundo a norma. Então, para o cálculo da tolerância, você vai usar essa formulação de conta e essa formulação de conta aqui. Tanto para tolerância, aqui é angular, né? Está errado. Tanto para essa tolerância angular, como para a tolerância linear. Você vai usar essa formulação de conta, beleza? Então, essa e essa. Vou deixar aqui esses slides salvos para você ter como consulta, tá bom? Então, beleza, gente. Eu vou deixar aqui gravadinho, vou disponibilizar para vocês. Tá? Até mais, gente. Bom dia e bom estudo. Estamos terminando o semestre.